Olá, tudo bem? Eu sou Alex Terzi, eu sou professor e sou um instrutor voluntário do Instituto Ciência Contemplativa. Eu queria falar para vocês hoje de duas perspectivas ou de dois campos de cultivo que nós trabalhamos em Kindfulness. O primeiro deles é o que nós podemos chamar de campo sensorial. Seria nós levarmos a nossa atenção de forma reiterada para aspectos das sensações que realmente nós temos, por meio dos sentidos. Então, nós podemos, por exemplo, pensar que quando nós estamos focando os sons, prestando atenção de forma deliberada nos sons, sem tantos julgamentos, nós estamos num processo de um cultivo desse aspecto sensorial. Da mesma maneira, a sensação da respiração também nos ancora no presente. Isso também teria a ver com esse campo de cultivo sensorial proposto por Kindfulness. Da mesma forma, uma caminhada em que nós trazemos deliberadamente a atenção para os movimentos do caminhar, também podemos dizer que esse vem a ser o cultivo desse campo mais sensorial. Então, todas as vezes que nós pensamos nesse movimento de levar a consciência, de estar conscientes de um determinado aspecto sensorial, nós estamos pensando nesse campo de cultivo. Mas eu vou me ater mais hoje a falar com vocês, porque eu acho bastante relevante nós entendermos o que se propõe em Kindfulness no que diz respeito a um outro campo de cultivo, que é um campo de cultivo mentalizador, nós podemos chamar dessa maneira. Esse campo de cultivo mentalizador, ele tem uma proposta muito definida, que é trazer o foco atencional para refletir, para investigar sobre um determinado assunto, a fim de que a gente possa se familiarizar mais com ele, para que ele possa ser mais internalizado por nós. Se nós pensarmos nesse foco atencional num determinado assunto, num determinado objeto, num determinado referencial, nós vamos ver que essa prática é uma prática muito antiga. Ela tem duas perspectivas importantes. A primeira delas seria uma repercepção de determinados padrões mentais que muitas das vezes nós cultivamos ao longo da nossa vida toda. Hábitos mentais. Isso teria a ver com uma ideia desconstrutiva, esse aspecto mentalizador em que nós trazemos uma repercepção de determinados fenômenos, de determinadas formas de observar a realidade, nós podemos chamá-lo de desconstrutivo. Mas nós temos também uma outra perspectiva não menos importante, que é a incorporação de determinados aspectos mentais positivos. E positivos porque eles são saudáveis. As investigações têm sugerido, quando são feitas pesquisas e mensurações sobre esses estados mentais, tem-se chegado a conclusões de que eles são saudáveis para nós. Daí a importância de cultivá-los. Quando nós estamos pensando nesses estados mentais mais saudáveis, nós estamos nos relacionando a uma determinada perspectiva construtiva, ou seja, de cultivo realmente, de nos familiarizar com determinados estados mentais. Esses estados mentais eles são variados. Nós podemos pensar, por exemplo, na noção de autocompaixão, e também nos elementos que a constituem, por exemplo, a autobondade, por exemplo, o senso de humanidade compartilhada, da inter-relação humana que rege praticamente todos nós. Também nós podemos pensar na ideia de amorosidade, e em Kindfulness a amorosidade é entendido de uma forma muito bonita, num sentido profundo de amizade. Eu cultivo um determinado estado de inofensividade para com todas as pessoas, para com todas as pessoas que estão à minha volta nas minhas relações cotidianas. Essa é a ideia de amorosidade sob o ponto de vista de Kindfulness. Nós podemos também pensar na questão da generosidade, na questão da gratidão, que são valores também levados à nossa consciência de maneira atencional, focada e cultivada reiteradas vezes. Essa prática antiquíssima, de alguma maneira, bebe em outras fontes também. Ela tem outros nomes. Muitas das vezes ela pode ser chamada de uma meditação de contemplação, pode ser chamada de uma meditação analítica ou discursiva,
Outro nome que pode ser também entendido é o próprio Vipassana. Especificamente não é a metodologia Vipassana que tem as suas características próprias, mas, por exemplo, no budismo tibetano muitas das vezes se fala que essa dimensão analítica de trazer a familiarização para um determinado assunto, uma investigação profunda desse assunto, de acordo com a sua experiência, trazer aquilo para a sua vivência efetiva, isso tem a ver com esse aspecto de Vipassana. E muitas das vezes, por isso, essa prática também é chamada de prática do insight. Mas pode-se fazer uma pergunta, nós podemos às vezes nos fazer uma pergunta: por que a importância de se praticar uma meditação reflexiva, nesse aspecto mentalizador, nesse aspecto analítico? Por uma questão importante, muitas das vezes nós operamos dentro de determinados padrões habituais que são mais perturbadores, que nos conduzem muitas das vezes para elementos de sofrimento, desse sofrimento humano, né? Eu gosto muito de uma expressão e de um referencial que é trazido por uma educadora americana chamada Patricia Jennings. Ela vai dizer que nós muitas das vezes operamos na educação, e é claro que nós podemos transpor isso para as nossas vidas de uma forma geral, por meio de roteiros. E roteiros seriam respostas mais ou menos automatizadas. São respostas que nós damos de acordo com as experiências que nós temos, e aquilo lá passa a funcionar como se fosse uma lente com a qual nós passamos a enxergar todas as nossas relações, né? A gente precisa pensar que ela está situando isso na educação, então é claro que nós podemos pensar exemplos na educação, mas em exemplos em todas as nossas relações. Quando, por exemplo, nós temos uma discussão com uma pessoa, a nossa tendência é criar um roteiro, uma determinada narrativa com relação a essa pessoa que pode se tornar negativa. É bom a gente lembrar daquela ideia do viés negativo que muitas das vezes é trazido, ou seja, nós temos uma percepção maior daquilo que é negativo. Isso tem a ver com o processo da nossa evolução. Então, nós precisávamos acionar muito rapidamente o nosso sistema de luta e fuga para fugir de predadores, para fugir de perigos reais que estavam acontecendo e que colocavam a nossa vida em risco. Entretanto, hoje em dia, esse aspecto de luta e fuga, ele é acionado muitas das vezes por questões que são imaginadas por nós e que não necessariamente nos colocam em perigo iminente, num perigo imediato. Mas em razão disso, nós fomos, de certa maneira, treinados por padrões de comportamento que tendem a essencializar aquilo como se fosse algo negativo, e eu vou aderir mais a essa perspectiva de me lembrar e de cultivar, às vezes, estados que são negativos, perturbadores. Eu gosto de uma outra expressão que é trazida também por alguns neurocientistas, como Rick Hanson, que eles falam que nós entramos num processo de simulação. Essa simulação ela tem a ver muito com a ruminação mental. Nós temos aquele roteiro com aquela pessoa e aquilo nós vamos colocando alguns elementos que vão se tornando mais e mais desafiadores. E por que nós nos colocamos numa espécie de simulação? Porque nós vamos criando. Às vezes a discussão com aquela pessoa não foi de tamanha gravidade para que eu tenha que me preocupar com a próxima vez que eu vou vê-la. Mas nós, por essa tendência, muitas das vezes, a essencializar, criarmos padrões ou roteiros, como a Patricia Jennings traz, nós possivelmente vamos olhar para aquela situação de forma imaginada e nós vamos começar um processo de ruminação mental. Essa pessoa pode me prejudicar, ela pode me fazer sofrer, ela pode de alguma maneira me colocar numa situação delicada, né? Se isso é no trabalho, como vai ser a próxima vez que eu vou encontrá-la. Então, muitas das vezes, esse viés negativo de nós agarrarmos muito padrões que são muitas das vezes autocríticos demais, ou seja, nós esquecemos esse processo de autobondade também. Muitas das vezes esses padrões que nos fazem sofrer muito, eles são cultivados e, consequentemente, eles vão se tornando hábitos mentais. Daí a importância, por exemplo, de nós começarmos a praticar essa meditação chamada meditação reflexiva ou uma meditação analítica, no que está relacionado a esse aspecto mentalizador em que é trabalhado em Kindness, né? Eu acho que é importante a gente pensar como que, num exemplo real, né? Um dos elementos, um dos referenciais que nós trazemos e que nós trabalhamos com meditações formais em Kindness é o aspecto da transitoriedade.
Se nós perguntarmos para qualquer pessoa o que é a transitoriedade de tudo, ela vai saber com muita tranquilidade nos responder. As coisas mudam, as coisas não são permanentes, elas não se mantêm estáveis, aquilo que é novo vai envelhecer, aquilo que hoje em dia está presente vai perecer, né? Isso daí é muito fácil de nós percebermos intelectualmente, mas justamente devido àqueles padrões mentais, nós tendemos a essencializar as pessoas, essencializar nós mesmos, essencializar as situações como se elas fossem estanques, como se elas fossem, elas não fossem passíveis de mudança. Então, quando ocorre a mudança, nós sofremos. Quando ocorre, por exemplo, a falta de controle pela mudança que ocorre, por exemplo, num relacionamento, aquilo me faz sofrer muito, né? Quando ocorre, por exemplo, numa situação de trabalho, em que pode acontecer uma situação em que eu perca o emprego, por exemplo, aquilo também me aciona muito porque eu não esperava aquilo. Então, na transitoriedade, nós temos alguns elementos que eu levantei aqui, a falta de controle e algo que é a inevitabilidade, muitas das vezes. Se nós praticamos essa meditação analítica da transitoriedade de forma reiterada, muitas das vezes nós podemos, quando nos deparamos com as mudanças, ter um aspecto menor de sofrimento e, consequentemente, um aspecto maior de resiliência, de conseguir nos erguer diante de situações que são, de fato, causadoras de sofrimento, obviamente, né? Mas talvez aquele sofrimento que Jon Kabat-Zinn chama de sofrimento adventício, ou seja, que advém daquela situação que de fato já é geradora de sofrimento, eu posso diminuir muito esse sofrimento adventício se eu tenho essa perspectiva da transitoriedade mais vivenciada, mais experienciada na minha própria vida, né? Então eu trago conscientemente aspectos na meditação, isso pode ser feito na meditação formal, aquela para a qual nós dedicamos algum tempo, sentados efetivamente, numa postura, com a coluna ereta, por exemplo, com o corpo mais estático, e nós podemos trazer esses elementos da transitoriedade, né? Como ela ocorre na nossa vida, né? Pessoas que talvez nós encontrávamos há 10 anos atrás, hoje vemos pouco, ou quase não vemos. Pessoas que antes tínhamos muita intimidade, hoje talvez nos tratemos de uma maneira um pouco mais fria, né? Relacionamentos que nós tínhamos há algum tempo, hoje já não existem mais. Então nós vamos trazendo para a nossa própria experiência, ou seja, muito mais do que uma repetição, é muito mais do que simplesmente uma lembrança intelectual. É um processo em que eu vou me colocando para uma reflexão mais profunda, por uma investigação a respeito de determinado referencial, nesse caso, desse exemplo que eu estou citando, a transitoriedade, né? Eu acho bem interessante quando nós temos a perspectiva de conceituar mindfulness. E um dos conceitos de mindfulness é justamente o de lembrar-se de. Então, mindfulness pode sempre ser trazido como esse aspecto de lembrar-se de estar no presente, porém também pode ser entendido como essa possibilidade de lembrar-se reiteradamente de um determinado referencial. Então ele vai se tornando mais familiar, né? Esse aspecto de familiarização que muitas das vezes a meditação traz como sua própria etimologia, a própria etimologia da palavra meditação, né? Como familiarização, como cultivo. Dentro da tradição, nós percebemos que muitas das vezes os referenciais importantes a serem cultivados, eles precisam de dois aspectos, que são a repetição e a intensidade. Isso nos diz muito, porque não é meramente um raciocínio superficial sobre um referencial, é uma prática constante, atencional, em que eu vou reiteradas vezes trazendo esse aspecto. Então isso dialoga muito com os aspectos que têm sido estudados no universo de Mindfulness. Por exemplo, Susan Bauer-Wu, presidente do Mind and Life Institute, ela fala que quanto mais nós praticamos, mais aquilo vai fazendo sentido para nós e maiores são os benefícios que são sugeridos pela prática, que são sugeridos nas investigações, né? Isso também dialoga com a ideia de neuroplasticidade, que o nosso cérebro não para de aprender e ele vai se transformando à medida que nós temos experiências. O Rick Hanson ele cita
um outro pesquisador, o Lewis, que diz o seguinte: quanto mais tempo algo é retido na nossa consciência, mais existe um rastro na nossa memória. Outro aspecto importante é aquele citado por Mathieu Ricard e por Wolf Singer. Eles, num diálogo, num livro que eles trazem um diálogo bastante interessante, chamado Cérebro e Meditação, eles vão dizer o seguinte: quanto mais nós nos colocamos, nos familiarizamos com determinados aspectos, quanto mais vezes contemplamos sobre um determinado referencial, mais ele vai se tornando parte da nossa personalidade de fato. E esses traços vão sendo aos poucos incorporados, eles vão sendo mais familiarizados. Então, e é bem interessante, citando mais uma vez o Rick Hanson, ele diz que o nosso cérebro é projetado para mudar de acordo com as experiências. Então, a meditação reflexiva, analítica, ela pode ser entendida como uma maneira de me colocar conscientemente numa experiência. Uma experiência em que eu cultivo determinados estados mentais que compreendem também aquela dinâmica da transitoriedade, da inter-relação humana, da autocompaixão, da própria compaixão também com os demais, com a amorosidade, com a generosidade, com o altruísmo e com a gratidão. Então esses são alguns elementos, alguns estados mentais que nós buscamos cultivar por meio de práticas meditativas no universo de Kindfulness, dessa metodologia de práticas meditativas. Eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer mais sobre o método Kindfulness. Nós temos vários vídeos do próprio Lama Digni Lawan, que são vídeos importantíssimos para que nós compreendamos um pouco dessa concepção que ele traz do Kindfulness, né? Existem também outros instrutores que fazem vídeos dentro do canal do Instituto Ciência Contemplativa. E, como eu disse, voluntariamente eu também realizo algumas atividades como instrutor voluntário. Uma alegria estar com vocês, eu me coloco plenamente à disposição nas nossas interações para que nós possamos conversar mais sobre Kindfulness, sobre as práticas contemplativas como um todo. Um grande abraço para vocês e que vocês fiquem muito bem.